Vale. Informação com credibilidade. E é sobre isso que a nossa entrevista do dia vai falar nesta terça-feira. Vamos saber um pouquinho da história, né, deste personagem aí, Marte, né, Confidência Mineira, da história do Brasil. Vamos falar de Joaquim José da Silva Xavier, o popular Tiradentes. E para nos falar um pouquinho mais a respeito da história deste brasileiro, nós estamos recebendo com muito prazer novamente aqui em nossos estúdios hoje a professora Nara Rocha Vieira. Ela que é professora de História, atua nas redes estadual, municipal, aqui do município de Tijucas, e vai nos falar um pouquinho mais sobre a história de Tiradentes. Professora, inicialmente, obrigado por ter atendido o nosso convite novamente, viu? Bom dia ouvintes, eu que agradeço, é sempre muito bom falar de história e eu que me sinto honrada de estar aqui. Hoje é um feriado, 21 de abril, e isso remonta ao Tiradentes, que é, né, realmente esse mártir da Inconfidência Mineira. E para entender um pouquinho disso, a gente tem que buscar Minas Gerais no século XVIII e a política econômica de Portugal no século XVIII. Minas Gerais é o grande centro produtor de muito ouro, né, dentre outros metais preciosos e pedras preciosas, mas o ouro é uma coisa fabulosa que tinha em Minas Gerais naquele momento. É a grande fonte de riqueza de Portugal, é a grande fonte de a renda de Portugal. Lá pelos meados do século XVIII, 1750, 1760, esse ouro começa a escassear, né? A gente não tinha as técnicas mais avançadas de extração desse ouro, eram técnicas básicas, e isso começa a escassear, começa a diminuir o ouro. Portugal começa a apertar cada vez mais a política tributária, começa a apertar cada vez mais os impostos, porque ele quer ouro. A gente vai ter um terremoto em Lisboa em 1755 que vai destruir praticamente toda a cidade. Portugal precisa reconstruir Lisboa e isso implica levar muito ouro do Brasil para essa reconstrução também. Além de tudo, tem mais esse fato. E Portugal começa a apertar, começa a aumentar esses impostos. Tinham vários, mas os principais que incomodavam aqui esses colonos era a captação, que era um imposto que era pago por cada escravo que se possuía, se pagava um imposto, e o quinto, que era a quinta parte de todo o ouro extraído, deveria seguir para Portugal, para o rei, para a coroa. Só que, como a produção estava diminuindo, essa quinta parte começa a reduzir drasticamente também. E daí Portugal estabelece então o seguinte: 100 arrobas de ouro por ano, é o que precisa chegar nos cofres do rei. 100 arrobas de ouro, era cerca, em medida aproximada, 15 mil quilos de ouro por ano. Então, precisava chegar essa quantia de ouro. E é claro que não estava mais chegando, porque a produção em declínio, e o rei apertando, e acontece então que Portugal diz o seguinte: olha, precisa completar as 100 arrobas anuais. Se não tem através do quinto, da quinta parte do ouro de cada propriedade, cada um vai ter que pagar com o que tem. E isso você agora ia pagar com os bens que tinha. Podia ser com terras, podia ser com escravos, podia ser com bens pessoais, joias, e o que tivesse você tinha que entregar para completar essas 100 arrobas para chegar o ouro em Portugal. E essa era a derrama. O Visconde de Ouro Preto, então, ele é nomeado governador de Minas Gerais com esse intuito, com essa missão de instituir a derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. Em Minas Gerais, você tem uma elite muito esclarecida, uma elite que era dona de terras, de escravos, minas, militares, você tem poetas, você tem intelectuais, você tem um grupo de pessoas que está muito preocupado realmente com essa cobrança dos impostos, porque agora Portugal quer cobrar os atrasados, e a história fala que tinha cerca de 700 arrobas atrasadas para entregar, então isso era muito ouro, era muita quantidade. Eles estão preocupados realmente em perder as suas terras e ter que pagar isso. E dentre esta elite, dentre esse grupo que envolvia várias pessoas, estava o Tiradentes.
Ele a princípio, é um militar, ele é um alferes, é uma patente militar, ele também tinha suas terras, mas o nome Tiradentes vem de uma profissão, digamos assim, que ele tinha, que era realmente essa assistência à questão do dente, né, dos cuidados dentários da época que ele fazia. E eles planejam, eles fazem a inconfidência propriamente dita, eles têm planejam que no dia da derrama, da cobrança da derrama, alguma coisa tem que acontecer. E ali os ideais eram variados. Tinham republicanos, tinha gente que já falava em república, tinha aqueles que falavam já numa revolução mais radical, na separação de Portugal, tinha alguns que só queriam realmente o rompimento naquele momento. O que não se falava muito era a libertação dos escravos. Nesse momento eles têm muitos escravos, então eles não falam em libertação dos escravos. E as ideias que eles estão aqui, assim, nesse momento, o que está acontecendo no mundo que influencia eles? Você tem a independência dos Estados Unidos, você tem uma Revolução Francesa acontecendo naquele momento, e eles tomam conhecimento disso porque os filhos desses grandes proprietários, eles vão estudar na Europa. Reza a lenda, que de cada 10 alunos que saíam do Brasil para estudar em Coimbra, 8 vinham de Minas Gerais, 8 eram de Minas Gerais. Tamanha riqueza, a gente pode pensar a riqueza que era para que esses filhos desses proprietários de Minas fossem estudar. E lá eles têm o contato com as ideias iluministas, que é um movimento que havia acontecido, estava borbulhando também na Europa, que era um movimento que pregava as liberdades, que pregava a liberdade econômica, que pregava o fim desse antigo regime de domínio de coroas sobre povos. Então, eles estão inspirados com essas ideias, e eles têm a sua motivação política e econômica também para romper com Portugal. Uhum. Daí já se tinha aquelas influências pela insatisfação que se criava, né? Muita insatisfação, muita insatisfação. Eles planejam, então, que no dia da derrama eles vão pegar em armas, vão se rebelar, mas não chegou a acontecer de fato. Dentre eles a gente vai ter delatores, né? A gente tem um que ficou mais famoso, que é o Joaquim Silvério dos Reis. Não foi só ele, tivemos outros que delataram o movimento. Essa delação, ela se deu por conta de querer mesmo as suas dívidas perdoadas. Foi assim: vou entregar o movimento porque a minha chance de ter as dívidas perdoadas, porque eles deviam bastante impostos. E aconteceu. Então o Visconde de Barbacena, que é o governador, toma conhecimento do movimento e começa a agir, começa a aprender, começa a buscar isso. O delator principal, mais conhecido, o Joaquim Silvério dos Reis, é o que se apresenta, talvez por isso mais conhecido. Ele se apresenta e mais tarde, quando se precisou saber onde estava o Tiradentes, porque nessa questão Tiradentes já havia também se afastado ali daquela região, porque ele sabia que a coisa tinha sido delatada. E o Joaquim Silvério dos Reis, esse que é o chamado, né, o dito conhecido como o traidor do movimento, é o que vai dar o paradeiro, que vai dizer onde ele está e que vai levar à prisão do Tiradentes. O Tiradentes é preso em 1789 e ele fica preso por 3 anos. Esse julgamento não é imediato, era algo que envolvia uma coisa muito grande, era uma conspiração contra a coroa. Então, os outros participantes, eles foram presos, alguns foram degredados, enviados para a África, foram enviados para fora do Brasil, e o único que foi condenado à morte, à forca, foi o Tiradentes. Isso até algum tempo a gente tinha bem resolvido, ou não bem resolvido, mas era corrente que Tiradentes morreu porque era o único pobre, era o mais pobre, era o mais... Hoje a história já, como a história está sempre dinâmica, a historiografia é sempre dinâmica,
já se tem essas ressalvas, assim, não era só, tinha uma questão dele ser militar, a questão militar da fidelidade à coroa, porque ele é um militar da coroa, então, assim, essa questão da fidelidade, né, de que pegou, realmente não era uma das patentes mais altas, a patente de alferes, e por fim, segundo se relata, ele mesmo se declara total responsável pelo movimento. Ele é preso em 1789 e a partir daí são feitos interrogatórios, 1, 2, 3, ele sempre negando. No quarto interrogatório, então, ele diz, não, eu sou responsável, fui eu, e ele assume meio essa culpa sozinho, ele não inclui os outros. Então, aí são indícios que também não era só essa questão de que, ele morreu porque era o mais pobre, ele também se declarou, né, assim, o responsável por fim, por tudo. Ele era um idealista, né, talvez ele foi realmente, até o último minuto acreditando que a revolução pudesse acontecer, mesmo sem ele, mas talvez houvesse essa esperança. Isso bem indicado na sua declaração final, né, diz que jurou morrer pela independência do Brasil, e assim o fez. É verdade, eu acredito que ele, apesar de tudo, de ser ali desmontado o movimento, mas ele sonhava, ele acreditava que esse Brasil pudesse se libertar. E assim, quando ele morre, em 1792, 21 de abril, ele é enforcado, ele é condenado à forca e esquartejado. Esse julgamento do Tiradentes, essa sentença aplicada, foi uma coisa assim, nas palavras do historiador Boris Fausto, foi feito assim não era um teatro, mas assim, foi me falta a palavra agora, mas assim, a coroa, o julgamento foi montado com uma pompa enorme, assim, não foi um julgamento comum. Para se ter uma ideia, isso é muito detalhado, mas para a gente resumir, assim, a leitura da sentença, quando se trouxe ele da cadeia para se ler a sentença, levou 18 horas para se ler a sentença, tinha não sei quantas páginas, e essa sentença era de palavras muito duras, que assim, torna infame o Tiradentes, os filhos, os netos e toda a geração. Nossa. Então, e aquilo foi feito assim com aclamação ao governo português, teve fanfarra, teve desfile, teve isso para uma desfile no sentido pelas ruas, né, com a fanfarra, e isso no sentido para condená-lo. Foi montado realmente essa situação grandiosa, porque precisava se deixar marcado, o governo português precisava dizer o que acontecia com quem se revoltava, se rebelava contra a coroa. Aquilo, antes de mais nada, era uma questão de intimidar as pessoas. Uma grande mostra de poder e autoritarismo, né? Exatamente. Só que, assim, como é interessante as releituras da história, porque o grande historiador Boris Fausto, ele trata disso, assim, de que foi justamente esse teatro, essa pompa em querer intimidar as pessoas, que teve um efeito contrário, que as pessoas passaram a entender, no meio que assim, para que isso tudo, né? Afinal, quem ele era? Ele podia ser um de nós, alguém que estava lutando contra aquela exploração, contra aqueles impostos abusivos, né, que nossa história sempre teve. E o público começa a se identificar, e tanto que o traidor, o Silvério dos Reis, ele passa com esse nome de traidor da história, traidor da Inconfidência, e o Tiradentes vem a ser o mártir. O Tiradentes, ali, ele se estabelece como a questão mítica mesmo. E depois disso, se a gente for ver, a própria representação do Tiradentes, a representação física que se faz nas ilustrações, nos livros didáticos, nas imagens que você buscar até hoje, internet, é uma representação muito aproximada daquela imagem mais conhecida de Jesus Cristo. É verdade. Né? O Tiradentes, ele aparece lá com a sua barba, o seu cabelo comprido,
que hoje também já se discute, porque ele estava 3 anos preso quando ele foi condenado, e 3 anos naquela cadeia eles não podiam ter cabelos nem barbas, porque havia uma questão de saúde, de piolhos da época, então ele não poderia, segundo algumas leituras, mas ele é representado assim, né, na forca, cabelos longos, a barba longa, os traços muito parecidos com aquilo que é a representação mais conhecida de Cristo, a túnica, então assim, tem uma aproximação mítica também, de entrar para a história como o Salvador, aquele que se sacrificou para a libertação de um povo. Sim. Então, essa parte também é feita uma leitura da história. E ele passa. Agora, ele não é transformado em herói naquele momento, obviamente, a história quer esquecê-lo, no sentido de qualquer heroísmo, a história quer lembrá-lo como alguém que desafiou a coroa e morreu daquela forma horrível, porque ele foi condenado à forca e ele foi esquartejado. De fato, suas partes foram cortadas, penduradas nos postes a caminho das minas, a cabeça foi colocada numa região central, de muito movimento, para se lembrar daquilo, só que sempre como alguém que desafiou, alguém que foi contra as leis. E veio a nossa independência, mas a nossa independência também a gente manteve a família real, Dom Pedro I, Dom Pedro II, então não fazia sentido de se buscar essa memória de Tiradentes, que era alguém que havia, né, teoricamente se rebelado contra a coroa, e vai ser na República mesmo, com a proclamação da República, que vai se buscar essa questão mítica do Tiradentes, a gente precisa de um herói da libertação do Brasil, da libertação de Portugal. Então, os participantes da República, o Marechal Deodoro e tantos outros, eles já tinham clubes que homenageavam Tiradentes, mas com a instituição da República, quando o Marechal Deodoro assume, começa de fato a comemoração oficial. Tem-se na história que a primeira festa em comemoração ao 21 de abril foi organizada sob o governo do Marechal Deodoro, que proclamou a República. Esse feriado, né, que hoje a gente está nele, esse feriado várias vezes ele foi assim colocado e tirado do nosso calendário. Em 1930, quando o Getúlio Vargas assume, estabelece o governo provisório, ele extingue alguns dos nossos feriados, inclusive o do Tiradentes, que depois, numa união de intelectuais, historiadores e tal, começa a se rever aqueles que precisavam voltar ao calendário, e o Tiradentes tinha essa força, esse poder de representar, né, a República e tal. Então, o Getúlio Vargas, em 33, 3 anos depois, estabelece novamente o feriado de 21 de abril. E depois vem em 65, no governo do Castelo Branco, no governo, né, já era um governo militar, que ele, então, estabelece através de lei um dia nacional, de 21 de abril, e transforma o Tiradentes no patrono nacional, no patrono da nossa história. Eu acompanho bastante as formas com que coloca os fatos históricos o Eduardo Bueno, Peninha, conhecido aqui de Porto Alegre, e ele fala que há uma grande diferença na história que se tem e na história que se precisa ter para justificar os atos. É bem de encontro a isso que a professora nos fala. Exatamente. A todo momento é passível de releituras. A gente tem casos assim de figuras históricas que em um momento a leitura é feita de uma forma, em seguida de outra. Nós temos vilões da história que são santificados depois, e a gente tem mesmo, porque tudo vai dependendo das descobertas históricas, vai dependendo, né, a gente aprendeu a vida inteira de que o Tiradentes morreu porque era o pobre, pronto, era uma explicação simplista, mas era que dava conta, até determinado momento, dava conta da gente entender. Hoje não, ele era pobre, ele era um militar, então supunha maior fidelidade que os outros, ele se declarou no interrogatório como responsável, então isso vai aparecendo com abertura de processos, com pesquisas de arquivos, muitos fechados até então, né, os historiadores estão sempre buscando reabrir esses arquivos para ter esses novos olhares.
se justifica o feriado foi uma das manifestações de luta da libertação do Brasil contra a coroa portuguesa. Exatamente. E também, né, aí pegando o embalo, a gente hoje também tem a Fundação de Brasília, que é de Juscelino Kubitschek, é um mineiro também, e que por coincidência ou não, ou pensado, mas também, né, quem nunca... Pelo menos da minha geração, 21 de abril era o dia da gente desenhar o Tiradentes e o símbolo de Brasília, lá o Palácio do Planalto, a gente todo ano, 21 de abril, desenhava, que era bom também, que fazia a gente ter contato com a simbologia, fazia a gente ter contato com as imagens que pertenciam à nossa história, mas isso era marcante também. E amanhã, o dia do descobrimento do Brasil. Então, eram 3 fatos assim que a gente sempre trabalhava quando criança na escola e hoje também. Perfeito, muito bacana. Bom, professora, para a gente pontuar, eu pergunto para a professora, nesse momento que nós estamos vivendo, inclusive, né, nós vamos lembrar desse 21 de abril de 2020, quando fomos buscar aí nos registros da internet, a professora está aqui de máscara, falando sobre essa história, em meio a toda essa questão de isolamento. Como é que a professora vê esse período de recesso de aulas que nós estamos tendo? Isso com certeza não é válido, né, para as nossas crianças que estão nessa sua idade, né, de formação de caráter e idade educacional, né, professor? Olha, puxa vida, para um professor falar nessa fase é assim, emocionante por toda a questão racional que a gente entende que é necessário, precisa, é o mais seguro. Sem dúvida. Mas realmente você passa nos prédios hoje, né, em uma escola, na frente da escola, pelo lado, no Cruz e Souza, na Ondina, onde eu trabalho, nas outras, onde a gente vê alegria, grito, brilho, pula, horário, sineta, todo aquele... E hoje você vê aquele silêncio, aquela... Realmente, assim, ó, bate muito forte no coração de um professor. Mas é o necessário. É diferente de férias, mas nas férias a escola está fechada, mas daí você tem um entendimento, que nesse momento a gente está de férias, as crianças estão descansando, brincando, é uma coisa, né, programada, é um momento de alegria necessário também, de descansar para recuperar as energias e estudar. Agora, quarentena, né, por conta de uma doença, já é um silêncio diferente na escola, a gente passa, é diferente. Por sorte, nós ainda temos alguns meios, né, de comunicação, nós temos as redes sociais que pelo menos não quebra o vínculo de vez, mas ainda assim é muito doloroso, porque nem todas as minhas crianças têm, isso é uma coisa que, né, todos nós professores estamos passando, porque nem todos têm. Então a gente não sabe como é que a criança está, aquele nosso contato que era diário, de saber, de conversar, a gente não sabe, a gente espera, torce, reza, né, que esteja tudo bem, mas a gente não sabe, e a gente está fazendo o todo possível, o empenho está sendo muito, muito, muito grande, a mobilização dos professores, de toda a escola, da direção, de coordenadores, o quanto está sendo batalhado para que se tenha o melhor possível dentro desse momento, dentro do que é possível fazer, que é o alcance dessas crianças, né, pelo meio das redes, pelo meio online, pelo meio físico muito bem organizado, para as crianças que não dispõem de um acesso à internet, a escola disponibiliza um material impresso, então que tem horários divididos para que não aglomere as pessoas, então aos poucos as pessoas vão na escola, retiram material, mas assim, uma força-tarefa grande e não é a mesma coisa do convívio diário, né? Isso realmente faz falta. Mas, assim, entendemos que não há outro caminho. Nesse momento, as recomendações, né, para nossa segurança, é a gente ficar, assim, nesse isolamento social, nesse distanciamento social. É verdade. Tomara que o que se tire disso tudo seja esse aprimoramento, né, dessas ferramentas e desses canais, para que, se necessário futuramente, a gente já esteja mais avançado e possa manter um contato mínimo melhor do que o que a gente está tendo agora, né?
Isso é com certeza. Foi assim, a grande questão é que agora foi de repente, foi muito de repente, nós tivemos que aprender coisas novas muito de repente, porque você tem que preparar sua aula, dominar o instrumento, fazer o alcance, ter o retorno da criança, da família, então isso tudo foi aprendido, né, em um estalar de dedos. Mas agora, com certeza, sim, a gente vai ter outra visão de tudo, na verdade, né? A gente vai ter outras visões, outros conhecimentos, e as crianças passando por esse momento também é um aprendizado, também, né, vai se ver quando que a gente pensou que ia viver isso aqui, e a gente está vivendo, então isso também é um momento de aprendizado, das questões de convivência e de tudo mais. É verdade, para todos, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua vinda até aqui, por vir nos lembrar, né, do atual intuito desse feriado. E um bom feriado, viu? Eu que agradeço, um bom feriado a todos, né, uma mensagem bem especial, assim, a todos os meus alunos que estão me ouvindo, seus familiares, que a gente está com muita saudade, mas que daqui a pouco a gente vai estar junto. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.